Olá, amigos. Nos programas passados eu fiz um comentário sobre o livro que eu deixo sempre aqui à mostra, era de Humberto de Campos, O Espírito, o livro Boa Nova, comentando que Humberto de Campos foi um grande repórter da espiritualidade para nós, que fez entrevistas com Judas, com Sócrates, e que através de Chico nos trouxe muito ensinamento do mundo espiritual para cá. E nós então estávamos pesquisando, pretendemos fazer um programinha só sobre ele, que através de Chico ele tem 13 obras. E essas entrevistas vão estar naquela Crônicas de Além Túmulo. Quem tiver interesse vai encontrar entrevista com Sócrates, vai encontrar entrevista com Judas, é muito interessante. Hoje nós vamos abordar a existência de Deus. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 2, ele vai propor o raciocínio que o leva a concluir por que Deus deva existir. Por que ele vai colocar desta maneira? Porque nós vivemos num mundo materialista, onde talvez a mais da metade, ou não, das pessoas que aqui vivem não acreditem em Deus. Não ache que deva existir um Criador para todas as coisas, ou que se existisse, não condiz com a realidade do mundo em que nós vivemos. Mas Allan Kardec vai propor um raciocínio bastante lógico, onde o bom senso está sempre presente, que vai nos ajudar a entender a conclusão, onde ele chega, por que Deus deve existir. Então ele começa dizendo assim, ó: sendo Deus a causa primária de todas as coisas, convém que a gente considere primeiro o tema Deus para iniciarmos esta obra. Então ele vai iniciar essa obra já no capítulo 2, o primeiro é uma introdução sobre Deus. E ele começa dando primeiro o princípio elementar para seguir com o raciocínio. O princípio que Allan Kardec vai se fundamentar para acreditarmos que tem de haver um Criador é: todo efeito tem que ter uma causa. Então você veja que essa frase é uma máxima antiga, é um axioma, que diz que nada ocorre por acaso, tudo tem que ter uma causa anterior, um fator causal para aquilo que ocorre. Eu até me recordo quando eu vi esse comentário de Kardec, me lembrei do diálogo de Jesus com Nicodemos, quando Jesus está orientando Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo, e começa um vento a mexer as folhas de uma árvore que estava ao lado. E Jesus aproveita aquele momento e diz assim: veja, Nicodemos, veja o vento. Ninguém vê o vento. No entanto, nós estávamos ali olhando o que Nicodemos via? As folhas balançando. E o sentido para onde elas estavam se virando. O que significa? Que tinha que ter uma causa para aqueles movimentos, e a causa era o vento. Então ali, naquele momento que Jesus deduz que tem o vento, Nicodemos sabe que é o vento. Por quê? Porque aquele movimento daquelas folhas era só um efeito. Tinha que ter uma causa. Então é isso que Allan Kardec está se reportando. Não existe um efeito sem ter uma causa. Então naquele caso o vento, Jesus aproveita para dar um ensinamento, dizendo: veja o vento, Nicodemos. Ninguém sabe de onde vem, para onde vai, e assim é o Espírito. E vai falar sobre o que é carne, o que é espírito. E aí Allan Kardec vai aprofundando. Se todo efeito tem que ter uma causa, todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Então já muda o raciocínio, isso já vai nos levar aos arqueólogos, aos paleontólogos, porque eles vão fazer escavações da humanidade procurando vestígios de quê? De existência, de vida. E quando eles acham lá um artefato qualquer, então isso é muito importante, eles acham um artefato e vão fazer a medição da data da existência daquele artefato, e descobrem que aquele vaso de cerâmica, por exemplo, tenha lá 3.000 anos. Qual é a conclusão que eles têm? Primeiro, o artefato não pode ter sido feito por si próprio. Não pode ter sido feito por si próprio. Ele é um efeito, tem que ter uma causa. Como ele tem todo um formato
aparentemente ele tem um destino, a forma como ele foi feito em um objetivo inteligente. Então quem fez usou de inteligência. Qual que é a conclusão que os arqueólogos vão chegar? Que aquilo foi feito com uma mente humana. Por quê? Porque precisava ter uma inteligência do nível humano para construir algo com o objetivo daquela natureza 3.000 anos atrás. Mas que não precisaria ser uma inteligência muito diferenciada. Diferente, por exemplo, de você encontrar uma estátua de Fídias, por exemplo. Quando você vê uma estátua com aquela magnífica virtude da construção, você não vai achar que foi uma pessoa idiota, que não tenha condições de raciocínio que teria feito. Ele tem que ser alguém muito inteligente. Então Allan Kardec ele vai delineando esse raciocínio para nos levar à conclusão de que tudo que possa ter sido feito pela mente humana, você percebe que foi feito. Hoje, se nós pegarmos o último modelo de celular que está saindo agora, diz que tem uns que são até dobráveis agora. Se nós pegarmos e olharmos e desmontarmos aquilo, nós não vamos saber como foi feito, mas nós sabemos que foi feito pela mente humana. Que tem mente humana com capacidade para construir esse tipo de artefato. Como tem para construir essas máquinas extremamente sofisticadas que fazem cirurgia à distância através de robô. Que tem, por exemplo, para construir naves que vão atravessar o universo, como tem até hoje naves atravessando o universo. Então, dentro do nosso mundo existem inteligências para isso, para construir, para produzir coisas que estão além da nossa capacidade, mas não além da capacidade humana. Então, onde Allan Kardec vai chegar? Ele vai chegar, então vamos sair daquilo que foi feito pela mente humana. Vamos olhar para a natureza, vamos olhar para o universo. E nós vamos encontrar efeitos, criações que não foram realizadas pela mente humana, mas que são criadas com leis de tamanha perfeição que nós não podemos concluir que não tenha sido feita por uma mente de tamanha perfeição. Então é aí que Allan Kardec vai deduzindo que existe um Criador para toda a criação. Diz Allan Kardec que os materialistas vão fundamentar toda essa criação do universo em mecanismos mecânicos. E Allan Kardec acha óbvio, com certeza, tudo funciona por mecanismos. Mas são tão engenhosos esses mecanismos que tem que ter tido por detrás uma mente engenhosa para tê-la construído. Então, se nós pegarmos um relógio dos mais sofisticados, desses suíços moderníssimos, e olharmos a engenhosidade daquele relógio, ele funciona sozinho, como o universo funciona sozinho. Mas ele não foi criado sozinho. Não poderia se autocriar. Alguém deve tê-lo criado. E para ter criado aquele relógio, aquele mecanismo, tem que ser uma mente brilhante. Para criar um universo que a mente humana não consegue, tem que ser uma mente mais brilhante que a mente humana. E aí Allan Kardec conclui que se todo efeito tem uma causa, se todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, há de se concluir que nada existiria com tamanha perfeição criada no universo se não fosse por Deus. Vamos ficar aqui hoje com essa reflexão.